Olá, tudo bem? Sou a Jaqueline Vilela, fundadora da Parent Brasil. Estou aqui nesse vídeo para a gente bater um papo sobre começos e recomeços, sobre o medo que dá da gente de repente fazer uma transição de carreira, ou mudar a nossa profissão, ou mudar o nosso posicionamento nas redes sociais, tudo isso, tudo que implica numa mudança de alguma forma na nossa própria imagem perante as outras pessoas principalmente. Por que é importante a gente falar disso? Porque a maioria das pessoas que me segue está pretendendo fazer uma transição de carreira, fez uma transição de carreira ou descobriu na educação parental um nicho que quer seguir. Então, tá começando a falar sobre educação parental, tá começando a falar sobre tudo que aprendeu nas redes sociais. E sempre vem aquele medo do julgamento, o medo de se expor demais, o medo de não ser entendido, compreendido, o medo de ser visto de forma diferente pelos amigos do antigo trabalho, ou por aquela rede social que antes era restrita, o medo de abrir a rede social a novas pessoas desconhecidas, né? O que vai vir de tudo isso? E principalmente o medo de estar cometendo um erro. Será que eu tô indo para a direção certa? Será que eu tô fazendo certo? Será que essa é a melhor decisão? Será que eu tô maluca, né? Será que eu tô maluco achando que educação parental é algo, enfim, né, que vai me lançar? Será que eu vou ter a minha remuneração nesse nicho? São tantos serás, são tantos ser, e se der errado? E se os clientes não chegarem até mim? E se eu estiver com a percepção errada do mercado? Então, são muitas dúvidas, poucas respostas, e é difícil para nós, enquanto profissionais, principalmente que já desenvolvemos muitas vezes uma carreira anterior, começar, porque a gente sempre está achando que a gente está começando do zero, e esse é um dos principais erros que eu vejo nesse público. É a gente entender que está começando do zero. Então muitas pessoas chegam para mim e falam assim: ai, Jaqueline, eu tô começando do zero porque eu não sou educadora parental, eu não sou psicóloga, eu não sou nada disso, então eu tô começando do zero. E eu falo: gente, ninguém tá começando do zero. Nós temos uma bagagem até chegar até onde nós chegamos. Quando eu comecei com a educação parental, eu tinha 33 anos. Minha filha tinha 2 anos de idade, eu já tinha uma carreira no mundo corporativo, eu era especialista em comércio exterior, quer dizer, uma área que não tinha nada a ver com a minha. E se eu ficasse nesse, meu Deus, mas eu tô começando do zero, com absoluta certeza, seria muito difícil para mim. E talvez eu não estivesse nem aqui falando com você. Mas eu desde sempre tive essa percepção muito clara de que não, a gente não começa do zero, a gente começa sempre de algum lugar. E eu tinha muita experiência, então eu fui catalogando todas as experiências que eu tinha, experiência em gestão, experiência no lidar com as pessoas, experiência da minha formação anterior, que foi a administração de empresas. Todas essas experiências estavam dentro da minha bagagem. A minha própria experiência de vida, a minha experiência emocional, tudo isso, ela vem com a gente e ela vem para agregar aquilo que a gente está fazendo. Então não, a gente não começa do zero, a gente sempre começa de algum lugar. Eu acho que essa é a primeira percepção que a gente precisa tirar para conseguir aliviar um pouco o peso de uma decisão. Decisão essa que eu sei que é bem difícil, foi difícil para mim tomar essa decisão, imagino que talvez seja difícil para você também. A segunda questão é que eu brinco com os alunos da Parent que existe um momento sim que tudo fica esquisito. Então, eu lembro das primeiras lives que eu fiz, que na verdade nem era pelo Instagram ainda, porque o Instagram não tinha live, era pelo Facebook e por um antigo aplicativo que chamava Periscope, não sei se é da sua época. E eu entrava para poder fazer, e quem entravam eram pessoas que queriam me apoiar de alguma forma, mas que não necessariamente estavam nesse nicho de parentalidade. E principalmente a minha mãe e o meu pai, que eu lembro assim, que eu morria de vergonha de fazer as lives com a minha mãe e com o meu pai presentes. Porque às vezes eu dava algum exemplo e hoje eles já nem assistem mais assim, enfim, né? Porque eu faço tantas, eles falam que não conseguem me acompanhar. Mas lá no começo era para aquele negócio de dar apoio, né? Eu preciso dar apoio para minha filha, então eles entravam nas minhas lives. E às vezes eu dava algum exemplo meu
da minha infância, de alguma coisa que aconteceu e que acabou me impactando negativamente de alguma forma. E eu lembro do meu pai colocando: puxa filha, eu não sabia que tinha acontecido isso, desculpa, puxa filha, nossa, sério, você ficou triste por isso, poxa. Então eles acabavam se sentindo mal e eu mais mal ainda, porque eu tinha meia dúzia de gato pingado nas minhas lives e os meus pais comentando. Às vezes comentavam: oi filha, Deus te abençoe e tudo mais. E alguns amigos também. Então fica estranho, às vezes assim, o pessoal do comércio exterior, né, pensando: nossa, o que a Jaqueline tá inventando? Uma especialista, uma pessoa super requisitada, falando agora de parentalidade, o que é isso exatamente? Então fica estranho de novo. E a gente precisa passar por esse vale, porque muitas vezes a gente quer o caminho final, a gente quer os louros, a gente quer o pote de ouro, mas a gente não quer passar por tudo isso, por todo esse caminhar, que passa pela estranheza, a estranheza de você se reconhecer como um profissional diferente, a estranheza de você estar falando sobre assuntos que anteriormente você guardava só para si, a estranheza de você ver amigos que, enfim, não fazem a mínima ideia de qual é a sua profissão, porque só tá ali na rodinha mesmo. E aí, de repente, vai estar descobrindo junto com todo mundo o que exatamente você faz, a estranheza de ver pessoas que você conhece curtindo a sua postagem, comentando a sua postagem. E principalmente a estranheza de muitas vezes ficar no silêncio, ficar no vácuo mesmo, das pessoas não comentarem, das pessoas não curtirem. Porque a gente às vezes tem a falsa ilusão de que, mas eu tenho os meus amigos e os meus amigos vão me apoiar. Mas os nossos amigos estão vivendo a vida deles, muitas vezes eles não entendem o que a gente faz e a gente acaba até se decepcionando, às vezes, poxa, mas ninguém comenta, nenhum amigo meu comenta para me dar uma força, e a gente acaba esperando de que nós não deveríamos esperar, porque na verdade a decisão tem que ser somente nossa e a gente precisa focar naquelas pessoas que de fato são os nossos clientes em potencial. E nessa fase, nesse vale de estranheza, a gente passa assim por uma fase onde não tem comentário, onde a gente entra para fazer uma live, tem 2 pessoas, 3 pessoas, enfim, né? A gente passa por esse lugar. E aí é onde a gente mais se questiona das nossas próprias decisões, sem entender que não é uma particularidade nossa, isso acontece para todo mundo. E muitos ficam no meio do caminho. E isso, na verdade, é uma decisão que só você pode tomar. Quando a gente tá passando por tudo isso, dá vontade várias vezes de desistir. Várias vezes eu falei: não, imagina, não vou fazer isso, ninguém quer ouvir o que eu tenho para falar e assim por diante. Várias vezes eu quis desistir, mas o meu propósito, a minha mensagem, ela sempre esteve à frente de mim. Então vem uma terceira coisa que eu acho que é importante comentar aqui com vocês nesse bate-papo, que eu ouvi uma frase uma vez de uma mentora que ela disse: Jaqueline, sai da sua frente, você mesmo está na sua frente. E fez assim, na época fiquei com um pouco de raiva, mas depois, hoje, pensando, faz total sentido. E aí quando eu consegui digerir aquilo, fez total sentido. Às vezes a gente se coloca na frente de nós mesmos, como se nós fôssemos a coisa mais importante e não a nossa mensagem. Quando a gente está nessa posição de querer o reconhecimento do outro, a gente está colocando a gente na frente da nossa mensagem. E a nossa mensagem ela é mais importante. Quando eu entendi isso, eu passei a fazer textos menos técnicos, a falar do meu jeito, a falar do jeito que eu sabia, a falar aquilo que eu acreditava, sem necessariamente estar preocupada com a opinião das pessoas que iriam discordar de mim. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a ser mais natural falando mesmo daquilo que eu estava estudando, daquilo que eu estava descobrindo, para pessoas dispostas a me ouvir e não tentando de qualquer forma que pessoas que não estavam interessadas, que estavam extremamente ocupadas, me ouvissem por obrigação. Então a gente vai se desamarrando de algumas concepções bacanas para poder fazer
enfim, né, a nossa própria trajetória. Então a sua mensagem, ela é muito mais importante, ela é muito mais interessante do que você. A gente precisa entender que nós somos só o mensageiro, mas o que precisa chegar no outro é a mensagem. Quando a gente entende que nós somos só o mensageiro e a mensagem é que precisa ser disseminada, a gente sai um pouquinho dessa necessidade de receber curtidas e comentários e a gente vai de fato para o servir. E aí o servir é que é importante na construção da nossa própria identidade. A gente passa a entender que existe do outro lado uma pessoa que seja que vai se beneficiar desse lugar que você está. E a gente pode se apegar a essa pessoa, sabe? Tinha uma menina, ela era novinha e ela morava no Japão. E ela acordava, ela falava, eu acordo mais cedo para te escutar, porque eu fazia as lives à noite. E aí ela falava, eu acordo mais cedo para te escutar. E era muito legal isso, porque por um tempo foi essa pessoa que teve na minha mente de falar assim, poxa vida, eu tenho uma pessoa do outro lado do mundo, uma mãe de uma filha pequena, que acorda mais cedo todos os dias para me escutar falar. E aí eu comecei a entender o poder mesmo da mensagem, não é o poder da Jaqueline, mas é o poder da mensagem que nós podemos passar para uma pessoa, para transformar, para acalentar, para, enfim, né, fazer a diferença para uma pessoa. E isso já importa bastante. E aí, quando a gente fica esperando para começar, esperando para colocar a nossa mensagem em dia, a gente, na verdade, está prestando um desserviço. Eu estou deixando de me comunicar com alguém que muito provavelmente precisaria daquilo que eu tenho para falar. E de alguém que se conectaria comigo do jeito que eu sou, com o meu jeito, com a minha fala mais calma, mais mansa, enfim, desse jeitinho. Se você está assistindo esse vídeo, por exemplo, pode ser que você fale, poxa, que bacana, me conectei com o seu jeito de falar. E tem outras pessoas que vão falar, não quero falar com essa pessoa, ela fala muito devagar, é muito professora, não quero, e vai se desconectar de mim. E é isso que acontece. A gente não vai agradar 100% a todas as pessoas. E nessa ânsia de querer agradar, eu já fiz várias coisas, inclusive tentar falar mais rápido. Porque um vídeo que eu fazia e um vídeo que uma amiga minha, por exemplo, de Mastermind fazia, davam minutos completamente diferentes, porque a minha pausa, a minha fala, ela é mais contida, ela é mais devagar. E dessa minha amiga, ela era mais rápida e eu queria falar como ela, porque eu achava que a forma que eu falava estava errada. Eu também queria palestrar e eu comecei a assistir várias palestras, mas a maioria das referências eram masculinas e eu tinha uma referência feminina, que era a Leila Navarro, na época, e eu falava, nossa, mas ela é super impactante, ela fala, ela é enérgica, e todos os palestrantes homens eram assim também. E aí eu ficava esperando, a gente falar do esperar começar, esse é o assunto central aqui, eu ficava esperando ter aquela performance para poder começar. E é um erro, porque na verdade eu ficava artificial, eu tentava falar mais rápido, eu me atrapalhava inteira, e aí o meu raciocínio ia, enfim, né, por água abaixo, e aí eu não estava ali, eu não conseguia ter a performance que eu gostaria de ter. Ficava bastante frustrada e de novo falava, olha, tá vendo, não tô pronta, então eu não posso começar. Outra coisa que acontece muito é que nós somos acadêmicos, então a gente sempre, como curiosos que somos, estamos buscando novas informações, novos caminhos, novos trajetos, novas coisas para fazer. E neste caminhar a gente vai descobrindo muita coisa. Essa descoberta do conhecimento, ela é muito boa, mas ela também pode nos travar. Porque quanto mais a gente descobre, mais a gente descobre que nada sabe. Que, enfim, existe um universo de coisas para aprender. E ao invés da gente pegar essa descoberta e falar assim, que bacana, porque eu vou estar sempre tendo novas ideias e novos conhecimentos para colocar a minha mensagem mais clara para o mundo, eu penso, ai meu Deus, tem muita coisa ainda que eu tenho que aprender e isso significa que eu não estou pronto. Então, gera essa falsa sensação de que nós nunca estaremos prontos para o mercado, quando na verdade nós somos seres incompletos e nós nunca estaremos prontos. E aí tem um ponto final aqui. Nós não estaremos prontos, é isso.
E isso também tirou um peso muito grande, principalmente se você, assim como eu, tem um traço de personalidade perfeccionista, que isso é aprendido, ok? Existe o perfeccionista que ele é funcional e existe o perfeccionista que ele é disfuncional. Quando a gente tá na disfuncionalidade, que a gente chama de perfeccionismo neurótico, a gente acha que nada tá bom, que nada é suficiente. E era nesse perfeccionismo que eu estava naquela época. Então, eu estudava muito, eu fiz formação em coaching, aí eu falei, não, agora eu preciso fazer o Master, agora eu preciso fazer o MBA, agora eu preciso fazer meu artigo científico sobre emoções na época. Mas eu achava que quando eu terminasse tudo isso, eu ia me sentir preparada. E eu fiquei quase mais de 2 anos me preparando. E quando terminou tudo que eu fiz, finalizei meu artigo científico, adivinha o que aconteceu? Eu não me sentia preparada. Por que eu não me sentia preparada? Porque eu não fui para campo, eu não fui para prática. Eu fiquei só no campo do conhecimento. Eu fiquei só assimilando cada vez mais conhecimento, só que cada vez que eu descobria alguma coisa, eu via que tinha muito mais para descobrir. E aí, essa coisa do ficar esperando estar pronto o tempo inteiro e que a gente percebe que, enfim, isso é uma grandíssima ilusão. E eu gostaria muito que você percebesse o quão ilusório é esse caminho e o quanto dolorido é para quem está trilhando esse caminho. Teve uma vez, numa palestra, que uma instrutora falou assim para mim, Jaque, você já é nota 10 onde você está. Na sua profissão anterior, naquilo que você fazia, você chegou num patamar onde você se considerava nota 10, você era respeitada, as pessoas entendiam o que você fazia e tudo mais. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você aceita ser nota 2 em uma outra área, em uma outra competência? E aí eu entendi que quando a gente está mudando de rumo, de caminho, enfim, né? A gente está escolhendo seguir por outros caminhos, a gente também precisa aceitar não ser nota 10 naquilo. A gente precisa aceitar voltar a ser aprendiz. E muitos que estão lá fazendo isso com 30, 40, 50 anos têm essa dificuldade de voltar a ser aprendiz. Não, mas como assim? Eu vou voltar de novo a ser aprendiz, mas aí eu não vou perder a minha autoridade, eu não vou perder o respeito daquelas pessoas que me conhecem como que uma grande autoridade lá naquela área que eu tinha antes e tudo mais. E aí a gente fica nessa briga interna de ego mesmo, de não querer se diminuir para poder começar alguma coisa e de não aceitar ter dúvidas, de não aceitar dizer para o outro, olha, eu tô aprendendo. Não aceitar errar muitas vezes. E aí, por conta disso, a gente vem de novo para esse lugar de, não, então eu preciso me preparar. E aí, o preparar eu tenho que estudar, aí eu vou pro conhecimento e, de novo, eu paraliso. E é um grande erro, a gente entra num ciclo vicioso, vê outras pessoas que às vezes a gente fala, poxa vida, mas eu sei tão mais do que essa outra pessoa que tá ali. Nossa, mas isso que essa pessoa tá ensinando é tão básico. E a gente não percebe que é básico para nós, mas de alguma forma essa pessoa entendeu que para atingir o outro a gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa ter o conteúdo perfeito, a gente só precisa se conectar com a nossa mensagem e passar essa mensagem da forma mais clara, da forma mais coerente, da forma mais brilhante possível para o outro. E essa fichinha caiu para mim quando uma amiga minha que tinha feito só o primeiro módulo da formação em coaching disse para mim, eu tô com a minha agenda lotada. E eu tava lá terminando o MBA. E eu falei, como assim você tá com a sua agenda lotada? Você começou a atender como? Eu aprendi as ferramentas, fui lá e comecei a atender, começou a dar certo, tô com a minha agenda lotada. E eu fiquei com muita raiva dela, num primeiro lugar, e depois eu falei, não, mas ela não tá errada, quem tá errada sou eu. Eu é que não fui pra campo, eu que não fui experimentar. Imagina você aprender a dirigir sem pegar num carro pra dirigir. Imagina você ficar boa nas ruas, eu moro em São Paulo, por exemplo, né? Boa pra dirigir nas ruas de São Paulo sem você pegar uma Via Dutra, sem você pegar uma marginal, né? Enfim... teve um professor meu de quando eu tava aprendendo a dirigir, que eu falei pra ele, olha, eu não sei dirigir, nunca dirigi, morro de medo de subida.
Quando eu falei morro de medo de subida, ele falou, não, ok, não precisa se preocupar, eu entrei dentro do carro e aí a gente foi indo, aí daqui a pouco ele falou, vira essa rua, quando eu vi, era uma subidona. Eu falei pra ele, mas eu falei pra você que eu tinha medo de subida. Ele falou, então, mas como é que você vai perder o seu medo de subida se você não subir? E isso ficou pra mim. Como é que a gente vai perder o medo? Como é que a gente vai entender que a gente está preparado se a gente não entrar em campo? Se a gente não errar? Se a gente não receber as primeiras críticas? Se a gente não fizer os primeiros artigos errado? Enfim, como é que a gente vai evoluir se a gente não der a nossa cara a tapa? Quem me conhece, quem, enfim, me acompanhou desde o começo, vai perceber naturalmente a evolução do meu trabalho, a evolução da minha fala, a evolução do conteúdo, a evolução da Parent de uma forma geral. Eu não tinha lugar para gravar, eu gravava na caminha da minha filha, que era uma casinha, então eu usava a caminha dela como cenário, ou então uma parede em branco mesmo. Eu não tinha recurso, eu não tinha o celular que eu tinha hoje, eu tinha uma grande vontade e eu tinha muita vergonha, mas foi entender esses pontos que eu coloquei aqui nesse vídeo para você que me fez ir adiante, mesmo com a vergonha, mesmo com medo do julgamento, mesmo com medo das críticas e assim por diante, porque eu saí da minha frente e coloquei a minha mensagem na frente. Então, a gente descobrir qual é o nosso porquê, qual é a mensagem que a gente quer passar, qual é o legado que a gente quer deixar, é muito mais poderoso do que qualquer técnica, do que qualquer prática. Mas a gente também entender que existe um caminho, e esse caminho ele passa por um vale das sombras, por um desconforto, por uma estranheza daquilo que a gente está fazendo, de nós e dos outros também que já nos conheceram, enfim, na nossa outra versão. Só que hoje, por exemplo, todas as pessoas, todos os meus amigos sabem o que eu faço, vêm conversar comigo, vêm pedir opinião, vêm pedir, enfim, né, conselhos, já entenderam. Então hoje tá ok, né? Seria estranho se eu não falasse o que eu tô falando hoje. É isso, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, eu espero que ele te ajude em algum nível, quero que você me diga, inclusive aqui embaixo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a repensar no seu jeito de se colocar para o mundo, nas suas razões de repente de não estar se expondo. Se expor não é fazer dancinha, gente, se expor não é você gravar um vídeo por dia, se expor de novo, não é sobre você, é sobre a sua mensagem que vem através de você. Então, você não precisa estar expondo a sua família, os seus filhos, se não fizer sentido para você. E se fizer sentido para você, também não tem problema nenhum, desde que haja o consentimento de todo mundo que vai aparecer. Não se coloque numa caixinha, não é uma fórmula de bolo, não é nada disso. É apenas você e a sua mensagem e quem você vai conseguir impactar com ela, tá bom? Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.